Tema do culto. Então a gente conversa hoje sobre generosidade. E como eu estava falando, a palavra generosidade ela é uma daquelas expressões que eu acredito que todos nós, se buscássemos pedir que as pessoas explicassem, né, de alguma maneira falassem e definissem quem nós somos, quais são as características que nos definem, eu creio que todos nós gostaríamos de ser definidos como uma pessoa generosa. Por outro lado, entre o conseguir ser, ou querer ser e conseguir ser, eu creio que na vida de todos nós é algo extremamente difícil. Poucas pessoas, eu diria, que são naturalmente propensas, né, a dizer aos outros olhares e dizerem, olha só como essa pessoa é generosa. Não sei você, mas quantas pessoas você conhece generosa? E quando a gente fala de generosidade, nós não estamos falando somente de finanças. Quando você vai olhar o significado etimológico da palavra generosidade, ela vem do latim que significa gens. E esse gens tem a ver, por exemplo, com aquilo que também na Bíblia a gente fala de Gênesis, que é princípio, que é gerar, que é início de algo. Então, em si, a palavra generosidade, essa expressão, ela, por mais que a gente automaticamente lembre e pense que generosa é uma pessoa que doa muito financeiramente, mas na essência é muito mais abrangente. A ideia de ser definido por essa palavra significa que essa pessoa que é generosa é alguém que tem atitudes de iniciar, de gerar, de fazer coisas acontecerem na vida do outro. Generosa é uma pessoa, pelo significado original dessa palavra, é uma pessoa que faz com que a vida do outro se dedica para a vida da outra pessoa a ponto de aquela vida ser edificada, ser transformada, tu tá criando algo novo. É alguém que ao invés de ser egoísta, é altruísta. É alguém que não pensa só em si, mas pensa em edificar a sua vida, mas também edificar do outro. É aquilo que Jesus diz, os propósitos que ele tem para a nossa vida. Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmos. Então nós naturalmente já somos pessoas, por mais que talvez você pense, mas eu não sou alguém que tem uma boa autoestima, mas nós somos pessoas que somos egoístas por causa do pecado. E a generosidade, de certa maneira, é justamente o caminho para romper com o pecado do egoísmo e viver o altruísmo, de viver também dizendo, assim como eu queria que todo mundo cuidasse de mim, assim como eu gostaria que eu tivesse tudo do bom e do melhor, assim como eu gostaria de estar bem, plenamente bem, em todas as áreas da minha vida, eu quero agora também, e eu me abro para que isso aconteça, isso seja gerado na vida dos outros. Assim como eu sou generoso, abundantemente comigo, de que eu espero que os outros sejam prósperos e cuidem de mim com todas as forças, eu paro de pensar só que eu mereço a generosidade das pessoas, que elas gerem em minha vida abundância, e eu digo, agora eu quero começar a fazer com que isso aconteça na vida dos outros. Mas, se por um lado, né, a gente quer ser definido por generosidade, por isso que significa generosidade, e por outro lado a gente lida com a realidade de que não é tão fácil, a pergunta é por que a gente tem tanta dificuldade? Além da questão do pecado. A gente, claro, explica essa questão, né? O problema é o pecado, mas que tipo de mentalidades, que tipo de pensamentos que Satanás usa para botar dentro da nossa mente para dizer, você não pode ser generoso. E que a gente nem percebe o quanto que são pensamentos, ideias, que até parecem que vêm de Deus. Até parece, muitas vezes, algo bom, mas na verdade é muito mais pecaminoso aquilo que a gente ouve no dia a dia do que a gente consegue perceber. Primeiro, talvez um dos pensamentos que eu e você tenhamos é que a gente tem medo de ajudar pessoas que não se ajudam.
Um dos motivos que levam a gente a não sermos generosos é porque a gente diz, olha, eu já investi às vezes a vida tantas vezes em pessoas, dediquei tempo, dinheiro, tudo que eu poderia fazer para tentar ajudar pessoas que chegou no final, elas não se ajudavam. Elas não se esforçavam para sair daquele estado onde elas estavam, né? Não estado de país, né? De região, mas daquela situação que elas se encontravam. Eu dediquei dinheiro muitas vezes para beneficiar ela em diversas áreas da vida dela. Eu tive lá com ela dedicando tempo e os meus talentos, de repente, até para ensinar ela a fazer coisas, né? A pescar. Não somente, né, a ser beneficiada, como diz, com peixe, mas a ela criar coisas. E no fim não adiantou de nada. E aí a gente vai vendo isso que é algo comum. E aí a gente talvez olha até mesmo para a realidade da pobreza, de quantas vezes já ouvi dizendo, mas aquela pessoa, a cultura dela é ser pobre, e ela está dentro dela essa ideia e de que ela nunca vai mudar isso. Não adianta. Ela gosta de ser assim, não adianta eu perder meu tempo. E aí a gente começa a ver mais e mais relatos desse tipo e a gente começa a justificar, olha, eu só vou começar a dedicar a minha vida quando a pessoa provar que ela merece a minha generosidade. Eu não vou mais começar a agir impulsivamente de maneira altruísta e abrir mão de muitas coisas para mim, para minha família, em prol de pessoas que muitas vezes foi perdido tudo aquilo que eu fiz por elas. Isso é um pensamento que muitas vezes a gente tem. Segundo, eu diria que nós estamos cansados também, quando se trata de generosidade, de igrejas e ONGs, organizações, que só têm interesse no dinheiro e nos donos do dinheiro. Porque a gente vê cada vez mais, né, e isso não é de hoje, de igreja, instituições, organizações não religiosas, né, que ajudam pessoas, mas daí que volta e meio o que acontece? Escândalos de que o pastor fulano de tal foi achado no aeroporto, né, com dinheiro na cueca. E ele estava lá tentando sonegar, esconder, e isso aí é uma coisa de uns anos atrás, bastante anos atrás, foi achado uma pessoa assim. E aí a gente vai vendo, né, de repente, pastores que andam com seus jatinhos de milhões, enquanto o povo a quem eles estão pregando o evangelho são pessoas que não têm, às vezes, nem o básico, muitas vezes. Aí nós vemos organizações, né, dizendo, bom, eu não vou... De repente tu perdeu a credibilidade com uma igreja. Mas você diz, não, as organizações elas têm uma fiscalização maior, né? Lá eles têm a questão do governo que tem uma ingerência muito maior para que eles recebam dinheiro, tem que estar sendo supervisionado, tem fiscalização. Então eu vou investir em organizações. Mas daí, volta e meia, a gente ouve também falar de escândalos, de organizações que estavam desviando dinheiro, que era para tal pessoas, crianças carentes, para lidar com indígenas, sei lá o que for. E aí a gente de novo vai lá e cai na descredibilidade e diz, eu não vou mais doar meu dinheiro para essas instituições. Se for para ajudar alguém, então no máximo, primeiro, eu vou ver se a pessoa merece. E quem vai fazer algo sou eu. Eu não vou mais confiar a pessoas o meu dinheiro, porque eu não confio mais em pessoas, porque já me deram mais do que provas de que elas não são confiáveis. Terceiro, eu diria que nós vivemos também uma cultura egoísta e individualista. Então, por que nós não somos generosos? É porque a cultura ela é extremamente egoísta. Nós somos bombardeados pela ideia de que, primeiro, pense na tua felicidade. Vá em busca, em primeiro lugar, de cuidar de você. Então, a primeira pessoa que precisa e merece ser cuidado é você, por quê? Bom, você se matou trabalhando, você perdeu noites, às vezes em claro, nada mais justo do que você primeiro investir no teu bem-estar. Então, busque o teu prazer, pegue esse dinheiro e primeiro você coma bem, viaje bastante, cuide bem da sua saúde, não abra mão de que em primeiro lugar você tem que estar com a vida plena, para daí somente depois de que você está satisfeito com o estilo de vida que você tem, agora você pode investir na vida de pessoas. Então, além daqueles motivos que eu falei, ainda entra uma cultura que diz,
pense em você. E é por isso que a gente vai ver que os casamentos, por exemplo, já não dão mais certo, porque numa cultura egoísta, você abrir mão daquilo que é bom para você em prol do seu cônjuge. Por que a gente não vê mais os jovens querendo ter filhos? Porque você abrir mão daquilo que é bom para você em prol do seu filho é muito forte. Casar hoje é difícil porque eu vou ter que sentar e negociar com meu esposo, com a minha esposa, se eu posso, se eu devo ou não investir dinheiro em tal coisa. Se eu posso ou não comprar algo. E isso é de ambos os lados. Se eu devo ou não começar a fazer um curso em tal lugar. Porque aquilo que eu faço tem ingerência, tem interferência na vida do outro. E se nós vivemos no mesmo lugar e somos parceiros também, eu vou ter que pedir a autorização do meu parceiro. O homem, o esposo tem que pedir autorização para investir, etc. E vice-versa. Um pai, para poder agora e fazer coisas que dão prazer, de repente, e jogar um futebol, ele vai ter que pensar, olha, nós temos um filho agora, e ele é pequeno, e eu vou ter que talvez abrir mão de algo que me dê prazer, de investir dinheiro nisso, de fazer aquilo, porque os meus filhos precisam de coisas que é mais importante nesse momento e que eu vou ter que abrir mão de mim em prol dessa pessoa. Então a cultura é tão egoísta que tem feito com que a gente não queira nem mesmo constituir famílias. Porque família exige altruísmo. Exige a gente abrir mão do nosso prazer. E é muito difícil numa cultura do prazer, das experiências que o tempo todo você tem que ter prazer. Não é à toa que as ferramentas que são usadas psicológicas, por exemplo, nas redes sociais, é da dopamina, de um hormônio que dá prazer. E o que mais se fala hoje em dia é o quê? De que as redes sociais são o que mais geram dopamina. Por que às vezes você ouve alguém dizendo, eu vou ficar no celular um pouco agora que eu quero descansar. Desde quando ficar girando, né, jogando para cima, rolando uma tela, é descansar. Mas eles sabem usar as ferramentas adequadas para que aquilo gere prazer na gente. Você não vai ver passando notícias que você não tem interesse. E se você tem interesse, isso gera prazer, alegria, satisfação. Só que quem é casado e que tem filhos, sabe que mesmo que você teve um dia extremamente cansativo, depois de um dia, seja lá o que você fez de trabalho, chegar ao final do dia e você quer descansar, seja olhando as redes sociais, que talvez você não está vendo nada de mal, olhar um seriado que também é feito, né, novelas, etc, para dar prazer, satisfação, e você diz, eu preciso descansar. E aí tá lá o teu filho, pai, tá lá a tua esposa, agora eu preciso da tua ajuda, tá lá o teu esposo dizendo, eu quero atenção. E aí você diz, mas deixa eu só olhar mais um pouco aqui o celular. De novo, uma sociedade egoísta, ela não gosta de incentivar o altruísmo e dizer, tudo bem, deixa de lado aqui o celular e eu vou dar atenção ao que é mais importante, mesmo que isso não me dê prazer. Mesmo que para o homem não dê prazer ter que ir lá ajudar a esposa, cuidar dos filhos, enquanto talvez ela mesma precisa descansar, mas eu vou abrir mão do meu descanso em prol do outro. Eu vou abrir mão do meu descanso em prol de investir nos meus filhos que precisam da minha atenção. E talvez eu ouvi do trabalho e gostaria de descansar e fazer algo prazeroso e que naquele momento, não que não seja prazeroso estar com o filho ou com a esposa, mas é algo que exige esforço, porque relacionamento é algo que exige esforço da nossa parte. Por último ainda, eu queria dizer que nós nunca estamos satisfeitos. E é o que basicamente eu falei ao longo da última série. Nós não somos generosos porque a gente sempre vai dizer eu ainda não tenho o suficiente. Enquanto eu não tiver isso, eu não estou satisfeito. Enquanto eu não tiver tanto na poupança, tanto de investimentos, tanto rendimento, a casa de tal forma, eu ainda não posso abrir mão do meu tempo de trabalho para ir poder servir na igreja, para ir poder ajudar uma pessoa, para ir fazer uma visita para alguém doente. Eu não posso. Então, dentro de uma cultura onde nós vamos levantando motivos,
a gente precisa entender quais são os motivos para a gente ser generoso. A cultura diz que você não deve abrir mão do egoísmo, da satisfação e do prazer em prol dos outros antes de, ou a partir de tais critérios. Mas a Bíblia, e de modo especial nós queremos olhar hoje, já começando para 2 Coríntios 8, ela vai nos dar argumentos para dizer por que eu preciso ser generoso, independente, e abrir mão de todos os argumentos que eu posso levantar como motivos para não ser generoso. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, para nós lermos do versículo 1 até o versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6 hoje. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Ali diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, deixa eu achar aqui, não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Irmãos, o primeiro assunto que a gente quer entender e que deveria ser um dos primeiros motivos pelos quais a gente pode ser generosos e não levantar argumentos contrários é que Paulo vem trabalhar a ideia de que a generosidade é um privilégio que Deus nos dá. Ser generoso, segundo o que nós lemos aqui agora e que eu quero explicar, isso é um privilégio que Deus nos dá. Então, como nós lemos lá em Provérbios, né, Salomão dizendo: quem é generoso prosperará, a argumentação começa pelo fato de entendermos que é algo que Deus nos oferece, que Deus nos convida e que talvez a gente ainda não entendeu que isso é uma vocação, é um chamado que Deus nos dá de sermos semelhante a Ele. Porque quando você olha o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele vai dizer aqui no versículo 1 e 2 é: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade. A generosidade, em primeiro lugar, Paulo diz ali, é fruto da graça de Deus, logo no versículo 1. A graça que Deus concedeu. Queridos, quando a gente olha o texto aqui, você precisa entender o que está acontecendo. Esse texto ele tem completa ligação com aquilo que nós olhamos ao longo da última série de contentamento, onde Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, e que também foi citado antes ali, né, antes de cantar o hino, né, satisfação até a Cristo, que a verdadeira satisfação está em Jesus. Paulo, em Filipenses, está falando sobre essa igreja aqui. Ou melhor, em Corinto, ele está falando sobre a igreja, uma dessas igrejas que é a de Filipe. Os macedônios, a região da Macedônia é como se fosse, né, um estado ali, um país que tinha ali, e que naqueles lugares tinham cidades, e entre elas, os filipenses. Então, aquilo que a gente ouviu na última série sobre os filipenses, Paulo agora, falando aos coríntios, escrevendo uma carta para eles, diz: olha, irmãos, eu estou viajando, eu estou por aí levantando ofertas. E dentro de uma região onde
aquelas pessoas não vêm da cultura judaica, os judeus estavam precisando em Jerusalém de ofertas, de contribuição, porque por causa da perseguição eles começaram a se espalhar e eles não tinham empregos, não tinham sustento, e aí Paulo diz, olha, chegou o momento de a gente levantar ofertas para abençoar esses irmãos. Só que o contexto do que está acontecendo na região da Macedônia é que eles não estavam tendo condições, e como Paulo até vai dizer aqui, em meio à extrema pobreza, ou em meio à pobreza, superabundou, gerou generosidade, riqueza, de maneira rica, de sobra. Então, em meio a um lugar onde Paulo não esperava, ou esperava muito pouco, de generosidade, de contribuição, Paulo vem e diz para os coríntios, olha, vocês também precisam ofertar. Vocês também precisam ser generosos. Vocês são pessoas que têm condições. Então entendam uma coisa. A Macedônia, regiões ali, não tinham condições. E eles deram muito mais do que nós esperávamos. Se eles dessem só aqui, só o mínimo, estaria tudo ok. Era isso que a gente esperava deles. Mas eles deram muito mais do que a gente esperava. Então Paulo pega essa igreja que foi generosa e vem falar com os coríntios dizendo por que eles foram generosos. O que faz com que eles ajam assim, que são cristãos, e algumas igrejas têm muito mais, e sobra muito mais, e fazem muitas coisas, e por que algumas igrejas, como vocês, coríntios, que têm de sobra, que têm condições, que têm trabalho, não conseguem ser tão generosos quanto aquelas igrejas? E Paulo vai dizer, de novo, primeiro motivo, a graça, a generosidade é fruto da graça. A generosidade flui de um coração que já entendeu o que é a graça de Deus. E a graça é que Deus nos dá muito mais do que a gente merece. Porque, biblicamente, a única coisa que nós merecemos da parte de Deus é o castigo eterno. Nós não merecemos nenhuma bênção de Deus. Quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, a salvação, muitas vezes a gente começa a achar que, bom, agora Deus vai me abençoar porque eu tenho vindo no culto, porque eu tenho contribuído na igreja, porque eu tenho lido a Bíblia, porque eu me sacrifico fazendo, eu tenho tido atitudes religiosas, e aí eu começo a acreditar que, bom, minimamente eu mereço, né, que Deus cuide de mim. Mas o ponto-chave é que a gente se esquece que nós continuamos sendo pecadores, que só somos salvos, não por alguma boa atitude, porque não deixa de ser uma boa atitude eu vir à igreja, de eu estar em comunhão, de eu ajudar pessoas, são boas atitudes, são boas obras. Mas o pecado, ele é algo muito mais grave, a ponto de que essas coisas não são capazes de fazer a gente merecer o amor de Deus e o perdão de Deus. É por isso que Jesus precisa morrer por nós. Deus diz, vocês não são capazes de se salvar. Sozinhos vocês não conseguem mudar de atitudes. Então o que Deus faz? Ele dá aquilo que é mais valioso para ele. Aquilo que jamais um de nós abriríamos mão. Que é de uma pessoa que nós amamos. E ele diz, essa pessoa vai morrer no lugar de vocês. Isso é graça. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus dizendo, tá aqui, o meu filho é um presente que eu entrego pela tua vida e você não merece. Você não merece nem um pouco. E quando a gente entende isso, de que generosidade é graça, é fruto da graça, eu olho para mim e digo, Deus me deu muito mais do que eu merecia. O que eu merecia? Nada. O que eu mereço de Deus? Castigo, condenação. Eu não tenho motivos para me irar quando de repente acontecem coisas ruins que Deus permite. E ainda assim Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando coisas ruins acontecem, ainda assim eu tenho que entender que Deus quer transformar isso em algo bom. Mas mesmo que eu desconsiderasse a realidade de que Deus está fazendo algo bom, quer transformar a minha vida em algo bom através de coisas ruins, mesmo que fosse Deus me castigando,
eu não poderia dizer que Deus é esse que me castiga. Como que Deus me castiga? Mesmo eu vindo aos cultos, mesmo eu lendo a Bíblia, mesmo eu contribuindo financeiramente, mesmo eu ajudando pessoas com o meu tempo, servindo na igreja, sendo um líder há tanto tempo. Por quê? Eu não mereço nada de Deus. E Deus é gracioso, amoroso, misericordioso comigo. E aí, se a gente inverte essa lógica de eu recebi, né, ou se usa a mesma lógica, se eu recebi graça sem merecer, eu não tenho motivos para lidar com os outros de maneira egoísta e não ser generoso. Porque se Deus, sendo eu quem eu sou, sendo a humanidade quem é, lida assim comigo, se eu me digo filho de Deus, se eu digo que eu sou um seguidor de Jesus, que se entregou por mim numa cruz, se sacrificando, dando a sua própria vida, ele não deu somente dinheiro, ele não deu somente o seu tempo, ele não ficou só fazendo algumas coisas, ele disse, a minha vida, literalmente, eu vou entregar e morrer por vocês. Quem sou eu para tentar levantar argumentos contra agir generosamente com pessoas à minha volta, dizendo, essa pessoa não se ajuda? Se você olha para o seu relacionamento com Deus, você se ajuda? Deus teria motivos para dizer, você merece o amor de Deus, você merece as bênçãos de Deus, você merece receber muito mais do que você tem tido? Você acha que Deus realmente deveria abençoar a sua vida, baseado no teu relacionamento, no teu esforço que você tem tido com Deus? Não sei você, mas por mais que eu olhe para a minha caminhada e diga pessoalmente, já cresci muito, eu me esforço muito, mas eu ainda tenho que dizer, olha, estou longe de ser alguém que merece receber as bênçãos de Deus. E muitas vezes eu sou injusto reclamando dos problemas. Então, se eu sei quem eu sou, como que eu não vou lidar com as pessoas à minha volta com a mesma graça que Deus? Porque se eu sou um discípulo de Jesus e ele é capaz de entregar a própria vida, quem sou eu para levantar motivos dizendo, mas eu não confio nas pessoas, eu não vou fazer algo por elas? Segundo motivo, a generosidade ela é nossa participação na obra de Deus. Paulo vai dizer nos versículos 3 e 4, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. De novo, quero ler mais uma vez isso aqui. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam. De novo, aqui eles podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ninguém precisou constranger eles. Eles nos suplicaram. Não foi Paulo dizendo, vocês têm. Não, foi os filipenses, a região da Macedônia dizendo, nós queremos. Não, mas vocês podem ajudar só aqui, ó. Não, a gente quer dar mais. E aí, eles nos suplicaram, insistindo, o privilégio de participar da assistência aos santos. Por que eles entendiam que era um privilégio? Por que eles insistiam tanto, dizendo, Paulo está dizendo, não, está aqui, ó. Está sendo exigido só isso aqui de contribuição de vocês. Vocês não precisam dar nada além disso aqui. E eles vêm e pedem mais. Por que eles pedem tanto? Porque eles entendiam que é um privilégio a gente fazer parte da obra que Deus está fazendo no mundo. Eles entendiam que generosidade é poder olhar, por exemplo, para aquilo que Deus, lá em 1 Coríntios, diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos cooperadores de Deus, parceiros de Deus. Deus está dizendo, eu estou agindo no mundo. Antes de vocês existirem, eu comecei a criar o mundo, eu criei as pessoas, eu continuo cuidando do mundo, mesmo que você não perceba. Eu estou trabalhando, e Jesus diz, o meu Pai trabalha até os dias de hoje. Deus não criou o mundo e parou de trabalhar. E disse assim, está aqui, ó, agora vivam. Deus está trabalhando no mundo, constantemente. Deus não dorme, a palavra diz. Deus não cessa de trabalhar. Ele é o único capaz. Nós precisamos de descanso. Deus nos criou com limitações, mas Deus trabalha. Mas Deus diz, se eu trabalho, você também é convidado a ter esse privilégio de fazer coisas boas. Assim como Deus criou o mundo e olhou para as coisas que ele fazia, fruto do seu trabalho, e disse, é bom. Que coisa boa que eu fiz.
Que satisfação que eu tenho no que eu estou fazendo nesse mundo. É muito bom o ser humano. Sem pecado. Deus diz, você também tem esse privilégio. Quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo 2, 19, lá diz que Deus, depois de formar a terra, criar tudo, os animais, todas as coisas, o que Deus diz? Ele vai lá, chama o homem, o ser humano, a humanidade, e diz, agora, cuidem da criação. Agora dominem sobre os animais, deem nomes para os animais. Vão? O que é isso? Trabalho. Trabalho não é fruto do pecado. Trabalho é graça, é privilégio que Deus nos dá, dizendo desde a criação, olha, eu fiz a minha parte, eu não preciso de vocês. Ou vocês acham que eu preciso de vocês? Eu criei tudo do nada. O que são vocês para contribuírem comigo? Mas Deus diz, eu dou o privilégio de vocês trabalharem comigo, lado a lado. E eu dou autoridade, dou poder, capacidade criativa de fazer coisas tão fantásticas quanto eu faço. Então, quando a gente olha o ser humano avançando no conhecimento da medicina, no conhecimento tecnológico, isso é Deus dizendo, vamos, trabalhem comigo, é isso que eu espero de vocês. Façam com que agora, pessoas que não enxergam mais, venha um Elon Musk, que talvez não entende o que ele está fazendo, e bota um chip no cérebro e consegue dar vistas. E Deus se alegra com uma pessoa que talvez não teme a ele, mas diz, isso, é fazer diferença nesse mundo e se alegrem porque eu dou capacidade criativa para vocês para embelezar esse mundo, assim como eu criei um mundo muito belo, vocês podem embelezar esse mundo, vocês podem ter a alegria de que assim como eu posso curar alguém do nada, você pode com a tua sabedoria curar feridas emocionais de alguém, você pode às vezes somente com um abraço fazer a vida de alguém diferente, você pode somente ouvir alguém e fazer a vida de alguém diferente. E você está contribuindo para a obra do reino, da criação de Deus. Então, eles entendiam isso, esses irmãos lá da igreja da Macedônia, e Paulo está dizendo para eles como se coloque no lugar de Corinto. Pense que essa carta é para nós, a igreja Martim Lutero da cidade de Panambi. Paulo escrevendo a nós dizendo, aquelas igrejas insistiram. E vocês têm que olhar para eles, para outras igrejas ao redor, dizendo, por que eles são assim? Porque eu entendi. A graça de Deus me move a ser generoso mesmo com quem não merece. E ninguém merece. Nunca alguém vai merecer. A graça de Deus me move a entender que Deus me dá o privilégio de trabalhar ao lado dele nessa criação. E por último, a generosidade é uma entrega total de vida. Por que eles faziam isso? Porque eles não entendiam a generosidade somente como entregar o seu bolso para Deus. Eles não entendiam que generosidade é talvez entregar somente uma parte do seu tempo. Eu vou ali e dedico algumas horas para ajudar pessoas. Ali diz, versículos 5 e 6, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor. Então o que eles faziam nós não estamos sendo generosos com pessoas. Em primeiro lugar, a generosidade é fruto de dizer, a graça me alcançou, eu não merecia o amor de Deus. E como Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Quando eu vejo esse amor, que é fantástico, dizendo, mas Deus, por que eu? Como tu faz isso comigo? Eu não mereço isso de ti. E Deus diz, porque eu te amo. Quando eu entendo isso, a reação verdadeira esperada de um filho, de um cristão ou de um pecador redimido, salvo sem merecer é, Deus, a minha vida é tua. Deus, tudo que eu tenho é teu. Eu não tenho como pagar o que tu fez por mim na cruz. Eu não tenho como agradecer, vir a um culto, achar que cantar no culto, achar que contribuir na igreja já é muita coisa. Não tem valor que pague o que Jesus fez por mim na cruz. O que posso oferecer eu para um Deus que tem tudo?
O mínimo não é o máximo. O mínimo que eu posso fazer é entregar a minha vida a Jesus, dizendo: Senhor, toma a minha vida e faz o que tu bem entender. Como eu não vou deixar que alguém que é tão bom, que sabe o que é melhor para mim, domine, guie a minha vida e use do jeito que bem entender? Então, a generosidade, ela é fruto de alguém que já se entregou completamente a Deus e disse: Deus, tu é o meu rei, tu é o meu Senhor, tu é o dono da minha vida, e se eu entreguei a minha vida, o meu coração, a minha mente, tudo tu manda, o que mais não está junto na minha vida? Se eu entreguei o meu corpo, meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, para que Deus mande, se Deus falar, tem uma pessoa precisando de ajuda, eu ajudaria ela. Mas você é os meus pés e as minhas mãos que eu quero enviar. Você é a minha presença física. Eu não posso fisicamente ir lá e dar um abraço. E eu escolhi usar você como sendo a minha imagem, como sendo a minha presença física. Deus é espírito, mas nós somos físicos. E Deus diz: você vai ser a minha presença na vida de pessoas. Vai? Não, Deus. Não, mas você não disse que a tua vida é toda minha? Não, é só uma parte, Deus. A questão é, esses irmãos entenderam que tudo, literalmente agora tudo pertence a Deus. Eu não sou mais eu que vivo, Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Agora é os desejos de Deus que tem que permear a minha vontade. Quando eu tenho os meus desejos e o Espírito Santo bota desejos dizendo: você deve fazer isso, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. Isso é o chamado ao discipulado, é dizer: a minha vida pertence ao Mestre porque eu entendi o amor dele, entendi que eu não merecia a graça e a generosidade, um Deus tão generoso que entrega o próprio Filho por mim. Se ele entrega o próprio Filho, o que é eu entregar o meu tempo, os talentos que eu tenho, entregar os tesouros que Deus a mim confiou em prol do reino dele? E se ele pedir para mim vender o meu carro para abençoar uma vida, não estou falando aqui de igrejas que vão dizer: ó, vem aqui e o pastor vai usar para isso. Mas se Deus pedir para mim tocar no coração de maneira inquieta, vende o teu carro e ajuda aquela família, eu vou ter um desejo que eu vou ter que lutar contra a minha carne para fazer a vontade de Deus. Se eu tiver que abrir mão de um almoço de domingo bom, Deus vai estar dizendo: ué, se eu te dou muito mais do que você merece, por que você não vai lá e dá mais do que a pessoa merece? Seja generoso. Queridos, para fechar, diante da graça de Deus, diante dessa graça que Ele derramou sobre a minha, sobre a tua vida, como nós temos respondido a Deus? Se você já entendeu que Deus te dá muito mais do que você merece, qual tem sido a atitude de você com Deus? Você tem sido generoso na tua entrega? Você tem sido generoso de dedicar tempo a Deus? Ou você diz: eu não tenho tempo para Deus? Quanto tempo... quantas vezes eu encontro as pessoas aqui que eu nem conheço e pergunto: você vai na nossa comunidade, não sei o que lá? Sim. Não, eu não estou indo na igreja porque eu não tenho tido tempo. E talvez nós sejamos algumas pessoas. Hoje eu não orei, essa semana eu não tive tempo de ler a Bíblia e nem orar. Isso é ser generoso com Deus? Um Deus que é tão generoso com a gente e a gente diz: eu não tenho tempo para ti, Deus. Um Deus que dá tudo e nós damos tão pouco, ou quase nada, ou nada do nosso tempo para Deus. Você e eu temos encarado a generosidade como uma obrigação ou como um privilégio de cooperar com Deus na transformação de vidas? Você já entendeu que a generosidade, de novo, é Deus dizendo: é um privilégio você se relacionar comigo. Você não deveria encarar a oração, a busca
ao vir ao culto como uma obrigação. Meu Deus, tem culto de manhã e é porque os idosos gostam de culto de manhã, mas eu não gosto, então eu vou ter que ir no culto da manhã. Ah, que obrigação! Acordar num domingo de manhã é um sacrifício para vir buscar a Deus. Não são pelas pessoas. Não tem nem mesmo a ver com, de repente, os idosos que gostam de um culto da manhã, mas os mais jovens não gostam, mas eu vou porque eu quero entregar a minha vida a Deus. E eu preciso ouvir a Deus, e é por Deus que eu faço isso, não é por pessoas. De que maneira você e eu podemos transformar o nosso trabalho, os dons e os recursos em ferramentas para abençoar pessoas? O que você pode fazer para começar a enxergar o teu trabalho, dons e talentos, recursos, não mais como algo que você só pensa em si, em edificar a tua vida e o teu reino, para que o reino de Deus seja edificado. E se você tem dificuldade, a partir de agora eu vou fazer sempre isso ao final das mensagens. Eu quero dar desafios para você práticos. Pode ser que Deus diga, não é isso que eu preciso fazer. Mas se você tem dificuldade de pensar algo prático, então a ideia é, a partir daquelas 3 marcas que eu disse lá no início do ano, dos 3 propósitos que Deus espera para a nossa vida, que é amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, quem sabe, ame, para amar a Deus, reserve um tempo diário essa semana para agradecer todos os dias por tudo que Ele tem feito por você. Reconhecendo que tudo que você tem na vida é graça e você não merece. Reserve todos os dias um tempo para parar e reconhecer que coisas na tua vida você tem e que você diz, eu não merecia isso. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque eu não merecia uma casa desse jeito. Eu não merecia um carro, o carro que eu tenho, eu não merecia a família que eu tenho, eu não merecia o que você não merece. Quando você olha para quem você é e da onde talvez você vem, e Deus te dá muito mais, e diga, Deus, muito obrigado. Faça isso todos os dias. Segundo, escolha uma pessoa ou uma família, quando se trata do amor ao próximo, que você sabe que está passando necessidade, e pratique um ato concreto de generosidade. Seja uma atitude financeira, uma cesta básica, um presente, ou simplesmente ir lá e dedicar um tempo para servir a essa pessoa. Talvez você sabe que alguém está enlutado, para de dizer e terceirizar isso para outras pessoas e diga, eu tenho que ir lá. Há muito tempo eu deveria ter feito uma visita para aquela pessoa, só para ir lá ouvir e perguntar como é que ela está, só para poder estar com ela, abraçar ela. Dedica um tempo. Para e pensa quem são as pessoas que estão próximas de você que você poderia fazer algo. Talvez uma família carente que você sabe que tem necessidade, que está passando por dificuldade financeira e você pode dizer, olha, eu até que estava guardando dinheiro para comprar um celular novo, mas esse celular ainda dá. E essa pessoa precisa hoje muito mais disso. Eu vou ser generoso com ela. Ah, mas ela não sabe administrar as finanças. Ela não merece, como eu não merecia, e eu vou abrir mão de comprar tal coisa esse mês e eu vou lá. Eu vou lá pagar uma conta de luz para ela. Eu vou lá sentar com ela, mesmo que ela está colhendo as consequências daquilo que ela merece. Mas eu vou sentar com ela e vou lá e vou abraçar ela, vou ouvir ela. Por último, reflita como você pode usar o seu trabalho, a sua profissão, para servir com seus dons para gerar impacto. E aí eu diria, ainda que aqui não está claro isso, mas de novo, se você precisa fazer algo para servir ao mundo, use o seu trabalho. Decida essa semana que você vai encarar o seu trabalho, não como algo que você está fazendo para si, mas você está indo servir a Deus. Não separe o que é de Deus e o que é o mundo e o que é a igreja. Que Deus, o serviço a Deus é na igreja. Mas diga e vá para essa semana dizendo, Senhor, vamos lá, juntos servir ao teu reino. Acorde segunda-feira animado dizendo, eis-me aqui, Senhor, estou indo para o meu trabalho para te servir. E esteja atento que você não está lá simplesmente trabalhando para ganhar dinheiro. Você está lá para poder abençoar pessoas, para fazer diferença na vida de pessoas. Não para se irritar com o teu colega de trabalho, com o teu funcionário, com o teu patrão, mas para talvez tentar entender por que ele reage dessa maneira e como você pode, naquele ambiente, ser um filho de Deus
que é sal e luz e que faz diferença e que ajuda as pessoas a serem diferentes. Generosidade. Como você pode, no seu trabalho, gerar vida em meio à morte que o pecado trouxe para o mundo? Como você pode, lá no teu ambiente de trabalho, ser uma bênção para o teu patrão? Como você pode ser uma bênção para o teu colega de trabalho? Acorde todos os dias da semana dizendo: Senhor, eis-me aqui, vamos servir ao teu mundo. Que privilégio, Deus. Vamos orar. Te convido a ter um minuto de silêncio, a você